Questão de número 3. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O, seja um t o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de t. Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico. Muito bem? Então vamos ao que interessa, tá? Basicamente, um texto introdutório a uma situação do cotidiano, mas o que realmente vai importar para a gente é essa parte de baixo com o gráfico e as alternativas. Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte caso. Nós temos uma questão que ela parece difícil, você bate o olho, você vê seno, cosseno, e parece complicada, mas não é, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu noto nesse gráfico. Claramente ele é uma função seno, tá? Ou seja, eu já elimino duas alternativas. Por quê? Porque a função seno, ela tem uma característica especial que distingue ela da função cosseno. A função seno, ela começa na origem, tá? Ela sempre começa no ponto da origem e vai continuando o seu movimento periódico. A função cosseno tem um comportamento diferente. Ela sempre começa pelo valor máximo, ou seja, com o valor máximo da função nós adquirimos a função cosseno, tá? Ou seja, o valor máximo da função cosseno nós sabemos que é 1. Ela sempre começa por esse valor máximo, enquanto que a função seno, de uma forma ou outra, ela passa pela origem, tá? Então, olhando para esse gráfico, nós podemos perceber claramente que é uma função seno, tá? Perceba. Ah, mas ela não está começando pela origem. Verdade. Mas, se você perceber, nós podemos alongar ou deslocar essa função para os lados. Se eu deslocasse essa função aqui para a horizontal, esse gráfico atingiria a origem, ou seja, passaria pela origem de uma forma ou de outra. No caso, basta que eu desloque o gráfico para a direita, né? Óbvio que na hora da prova não tem como você saber, não tem como você deslocar o gráfico, mas só de bater o olho você já percebe que isso é possível, tá? Ou seja, de cara eu já elimino aqui a letra B e já elimino a letra C. Sobrando então A, D e E. O que que eu tenho que fazer agora? Ele me disse que no momento em que π sobre 2, que eu tenho π sobre 2, eu tenho 168. Ou seja, basta que eu substitua esse π sobre 2 nas alternativas e veja se essa situação é coerente. Então, vou substituir aqui, tá? Primeiro, f de t é igual a 80 vezes o seno de quanto? T é a reta que está no eixo horizontal. No caso, eu selecionei π sobre 2. Então, vai ficar seno de π sobre 2 mais 88. F de t é igual a 80 vezes seno de π sobre 2, como nós aprendemos no ciclo trigonométrico, é seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, 1 mais 88. 80 vezes 1 é 80, mais 88 dá 168. Então, ok, a letra A, ela aplica, né, ela compete essa propriedade, ela verifica como certo. A letra D. A letra D, nós temos que f de t é igual a 168 seno de t
no caso, seno de π sobre 2, porque é o valor que eu escolhi na reta no eixo horizontal, vezes 80, no caso, cosseno, aqui vai ficar cosseno de π sobre 2. Substituindo aqui e aqui, seno de π sobre 2 é 1, a gente acabou de ver, e o cosseno é 0, que é cosseno de 90. 168 vezes 1 mais 88 vezes 0. 88 vezes 0 é 0, 168 vezes 1 é 168, ou seja, o valor aqui dá 168, portanto, a letra D também verifica essa propriedade, verifica o que o gráfico está dizendo. Vamos ver a letra E, se a letra E também afirma isso. Eu tenho que f de t é 88 vezes o seno de π sobre 2, nunca esquecer, que é um único valor, mais 168 vezes o cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 acabamos de ver, é 1, e cosseno de π sobre 2 é 0. 88 vezes 1 mais 168 vezes 0. 168 vezes 0 é 0, 88 vezes 1 é 88, mais 0 fica 88. Ou seja, quando π está sobre 2, quando eu tenho π sobre 2, nessa letra E, o valor que ela deveria atingir é 88. Mas o gráfico está dizendo que atinge 168, então essa letra E também está errada, tá? Ela está incorreta, as informações não batem. Então ficamos com duas alternativas, letra D e letra A. Aqui tem uma informação muito interessante que poderia simplesmente matar essa questão, digamos assim, de uma forma rápida. O que? Se nós temos uma função que ela é seno de x, função igual seno de x mais cosseno de x, eu vou ter nessa função achatamentos. Ou seja, eu vou ter pontos nessa função que são segmentos, pequenos segmentos de reta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em alguns momentos dessa função eu vou ter pontos assim, desenhando aqui agora. Ou seja, a função ela vai vir aqui, vai crescer, aí quando ela chegar aqui, ela vai ter esse achatamento, esse mini segmento de reta entre dois pontos, porque vai ter um momento em que seno e cosseno vão adquirir o mesmo valor. Ou seja, no momento em que eu realizar essa soma, essa função vai passar a sofrer uma alteração no seu formato, vai ficar achatada. Por quê? Porque em algum momento dessa função, seno e cosseno vão ter o mesmo valor. Então, isso seria mais ou menos o gráfico de como seria uma função seno de x mais cosseno de x. E aí nós podemos verificar isso nesse gráfico, né? Nós vemos que o gráfico está normal, ou seja, ele está obedecendo uma função simples, sem achatamentos, com valores exatos. E valores únicos, né, para uma única função. Se fosse uma função, né, dupla, se fosse uma seno x mais cosseno x, nós teríamos essas divergências, porque em algum momento seno e cosseno teriam tanto seus valores máximos iguais, que eles têm, e seus valores mínimos iguais. Então teria esse espaço entre dois pontos iguais da mesma função. Então não daria certo, né? Segundo esse gráfico aqui, já que esse gráfico ele está obedecendo uma função simples, uma função única, e não uma dupla função seno x mais cosseno x. Portanto, nós podemos descartar a letra D, sobrando somente a letra A, que é a resposta.